A tarde chegou tão imperceptivelmente quanto a um homem feliz. Um pouco de dourado juntou-se à luz do sol. A baía tornou-se mais azul e agitada pelo vento murmurante vindo da praia. Os poucos pescadores que acreditavam que o peixe morde o anzol na maré alta abandonaram suas pedras e foram substituídos por outros que estão convencidos de que o peixe morde na maré baixa. Às 3, o vento mudou de rumo, soprou suavemente, vindo da baía, trazendo toda a espécie de excelentes cheiros de alga marinha. Os consertadores de redes nas terras devolutas de Monterey depositaram as agulhas e enrolaram cigarros. Nas ruas da cidade, gordas senhoras em cujos olhos liam-se enfado e sensatez, que se vê com tanta frequência nos olhos dos porcos, rodavam em carros de motores poderosos para tomar chá e gin fix no Hotel Dalmonte. Na rua Alvarado, Hugo Machado, o alfaiate, colocou um cartaz na porta da sua loja. Volto em 5 minutos. Foi passar o resto do dia em casa. Os pinheiros balançavam lenta e voluptuosamente. As galinhas, em centenas de galinheiros, lamentavam em vozes plácidas sua má sorte. Pilon e Pablo, sentados sob uma árvore, no pátio de Torrelli, bebiam vinho calmamente e deixavam a tarde crescer dentro deles, como cresce gradativamente o cabelo. É muito bom que não levemos os 2 garrafões de vinho para o Danny, disse Pilon. Ele faz algumas restrições à bebida. Pablo concordou. Danny tem uma aparência saudável, disse, mas é exatamente essa espécie de gente que diz todos os dias que está morrendo. Olhe, Rudolf Killing. Olhe, Angelina Vasquez. O realismo de Pilon aflorou brandamente à superfície. Rodolfo caiu na mina em Pacific Grove, observou em sua repreensão. Argelina comeu uma lata de peixe estragado. Mas, continuou bondoso, eu sei o que quer dizer. Há muita gente que morreu pelo abuso do vinho. Monterey inteira começou a fazer instintivamente preparativos garduais para a chegada da noite. Senhora Gutierrez colocou algumas pimentas malaguetas no seu molho de enchilada. Rupert Hogan, o vendedor de bebidas alcoólicas, acrescentou água ao gin e o separou para ser vendido depois da meia-noite. E adicionou um pouco de pimenta no seu uísque do começo da noite. No salão de dança, El Paseo, Bullet Rosedale abriu uma caixa de pretzels e os arranjou como grosseira renda castanha nas grandes bandejas de salgadinhos grátis. A Palace Drug Company recolheu seus toldos. Um pequeno grupo de homens que passara a tarde de frente do correio, cumprimentando os amigos, caminhou para a estação, para ver a chegada do expresso de Del Monte, vindo de São Francisco. As gaivotas, saturadas, voaram das praias da fábrica de conserva de peixes para as rochas à beira-mar. Bandos de pelicanos deslizavam obstinadamente sobre a água na direção de onde quer que se passassem a noite. Nos barcos de pesca, de arrastão, os italianos acomodavam suas redes sobre os roletes. A pequena senhorita Alma Vasquez, que tinha 90 anos, levava seu buquê diário de gerânios vermelhos para a Virgem, na parede externa da igreja de São Carlos. Nas vizinhanças da aldeia metodista de Pacific Grove, a WCTU reunia para chá e discussão, prestando atenção quando uma senhora descrevia o vício e a prostituição em Monterey com energia e colorido. Ela achava que uma comissão devia visitar os locais de diversão para ver exatamente o quanto eram realmente terríveis as condições. Haviam discutido o problema muito ligeiramente e necessitavam de fatos novos. O sol chegou ao poente, adquirindo um tom alaranjado. Sob o roseiral do pátio de Torrelli,
Pablo e Pilon terminavam seu primeiro garrafão de vinho. Torrelli saiu da casa e passou pelo pátio sem ver seus velhos fregueses. Estes esperaram até que ele estivesse fora de vista no caminho para Monterey. Depois disso, Pablo e Pilon entraram na casa e, com uma consciente noção de sua arte, persuadiram a senhora Torrelli a dar-lhe de comer. Acariciaram suas nádegas e a chamaram de pata macia, tomando algumas liberdades educadas com ela, deixando-a finalmente lisonjeada e lisojeiramente desgrenhada. Agora já era noite em Monterey e as luzes se acenderam. As janelas brilhavam suavemente. O Monterey Theatre começou a emitir, a intervalos com luzes, Filhos do Inferno, ininterruptamente. Um grupo pequeno, mas fanático, de homens que acreditavam que o peixe morde de noite, ocupou seus lugares nas pedras frias do mar. Uma bruma leve deslizava pelas ruas e ficava pendurada nas chaminés. Um cheiro gostoso de achas de pinheiro queimando inundava o ar. Pablo e Pilon voltaram para o seu canteiro de roseiras, sentaram-se no chão, mas não estavam tão felizes como antes. Faz frio aqui, disse Pilon. Tomou um gole de vinho para esquentar-se. Devíamos ir para a nossa casa, que está quente, disse Pablo. Mas não há lenha para a estufa. Muito bem. Se você levar o vinho, nos encontraremos na esquina da rua, coisa que ele fez meia hora depois. Pilon esperou pacientemente, pois sabia que havia algumas coisas em que, mesmo um amigo, não podia ajudar. Enquanto esperava, Pilon manteve um olhar atento dirigido para a rua, na direção tomada por Torrelli, pois esse era um homem violento, para quem as explicações, por mais cuidadosamente arquitetadas ou mais belamente ditas, eram sem valor. Além do mais, Torrelli tinha, como Pilon sabia, a exagerada e totalmente quixotesca opinião dos italianos a respeito das relações maritais. Mas Pilon vigiou em vão. Nenhum Torrelli voltou para casa brutalmente. Pouco depois, Pablo juntou-se a ele e Pilon viu, com admiração e satisfação, que o amigo carregava uma braçada de achas de pinheiro, tiradas da pilha de lenha de Torrelli. Pablo não fez qualquer comentário sobre sua recente aventura até terem chegado em casa. Então repetiu as palavras de Danny. Aquela pata macia é uma mulher fogosa. Pilon, no escuro, aqueceu com a cabeça, falou com tranquila filosofia. É muito difícil alguém encontrar tudo no mesmo mercado. Vinho, comida, amor e lenha. Pablo, meu amigo, não devemos esquecer Torrelli. É um homem a ser lembrado. Temos de levar-lhe um presentinho um dia destes. Pilon acendeu um fogo crepitante na estufa de ferro fundido. Os dois amigos aproximaram suas cadeiras, mantiveram os púlcaros perto do calor, para aquecer o vinho um bocadinho. Nessa noite a luz era benta, pois Pablo havia comprado uma vela para ser acesa a São Francisco. Alguma coisa distraíra sua atenção antes daquele plano sagrado ser consumado. Agora o pequeno círio de cera queimava lindamente numa concha, projetando as sombras de Pablo e Pilon contra a parede, fazendo-as dançar. Fico imaginando onde Jesus Maria terá ido, comentou Pilon. Ele prometeu voltar já faz muito tempo, disse Pablo. Não sei se ele é de confiança ou não. Talvez alguma coisinha o tenha detido, Pablo. Jesus Maria, com aquela barba ruiva e aquele coração mole, está sempre a ponto de se meter em encrencas com mulheres. Tem cérebro de gafanhoto, disse Pablo. Canta, brinca e pula. Não tem seriedade. Não precisaram esperar muito tempo. Mal tinham começado o segundo garrafão de vinho, quando Jesus Maria cambaleou para dentro, agarrava os dois lados da porta para se manter firme. Sua camisa estava em tiras e o rosto ensanguentado. Apresentava um olho preto e de mau aspecto, a luz bruxuleante da vela. Pablo e Pilon correram para ele. Nosso amigo está machucado.
Caiu de um barranco. Foi atropelado por um trem. Não havia o menor tom de brincadeira, mas Jesus Maria considerou aquilo como mais mortal forma de brincadeira. Fuzilou-os com o único olho que ainda tinha condições de funcionar. As mães de vocês dois eram vacas sem tetas, afirmou. Eles recuaram horrorizados pela vulgaridade do insulto. Nosso amigo não tá bom da cuca. Deve ter quebrado o osso da cabeça. Pablo, dê a ele um pouco de vinho. Jesus Maria sentou-se taciturno junto da estufa e acariciou seu púcaro, enquanto os amigos esperavam pacientemente por uma explicação sobre a tragédia. Mas Jesus Maria parecia satisfeito em deixar seus amigos ignorando o infortúnio, apesar de Pilon pigarrear inúmeras vezes e Pablo olhar para ele de um jeito compreensivo e caloroso. Jesus Maria continuava de mau humor, olhando para a estufa, para o vinho e para a vela benta, até que a prolongada reticência descortês levou Pilon a uma reação idêntica. Afinal de contas, ele não sabia que culpa tinha. Outra vez, aqueles soldados? Sim, rosnou Jesus Maria. Dessa vez chegaram muito depressa. Deveriam ser uns 20 para te deixar assim. Começou Pablo para satisfazer a vaidade do amigo. Todos sabem que és uma fera lutando. Então Jesus Maria ficou um pouco mais feliz. Eram 4, respondeu. Arabella Gross também ajudou. Bateu na minha cabeça com uma pedra. Pilon sentiu crescer dentro dele uma onda de ressentimento moral. Não quero te lembrar, disse severamente, o quanto teus amigos te avisaram sobre aquela ordinária. Ficou imaginando se tinha mesmo o avisado, Jesus Maria, e achou que sim. Essas branquelas vagabundas têm mau caráter, meu amigo, interveio Pablo. Mas você lhe deu aquela coisinha que estava procurando? Jesus Maria meteu a mão no bolso e tirou um sutiã rosa, de rayon, amarrotado. Ainda não chegou a hora, disse ele. Eu estava exatamente chegando no ponto. Além disso, nós ainda não tínhamos ido para o mato. Pilon fungou e sacudiu a cabeça, mas não sem uma certa tolerância triste. Andaste bebendo uísque. Jesus Maria confirmou com a cabeça. De onde veio esse uísque? Dos tais soldados, disse Jesus Maria. Eles o guardavam num bueiro. Arabella sabia que o uísque estava lá e me contou, mas os tais soldados nos viram com a garrafa. A história estava gradativamente tomando forma. Pilon preferia assim. Uma história ficava arruinada se fosse contada toda de uma vez e rapidamente. Uma boa história consistia de coisas meio ditas que precisavam ser completadas pela própria experiência do ouvinte. Apanhou o sutiã rosado no colo de Jesus Maria, acariciou, seus olhos tornaram-se pensativos, mas logo depois brilharam como uma chama alegre. Já sei, daremos esse troco a Danny, para que ele faça um presente. Já sei, gritou. Daremos esse troço a Danny, para que ele faça um presente à senhora Morales. Cada um aplaudiu a ideia, menos Jesus, que se sentiu em minoria irremediável. Pablo, com uma delicada compreensão da derrota, encheu o púlcaro de Jesus Maria. Não se passou muito tempo e os 3 homens começaram a sorrir. Pilon contou uma história muito engraçada sobre uma coisa que acontecera com seu pai. O bom humor voltou ao grupo. Cantaram. Jesus Maria executou um sapateado para provar que não estava muito machucado. O vinho continuou a diminuir no garrafão, mas antes de acabar, os 3 amigos caíram no sono. Pilon e Pablo cambalearam para a cama. Jesus Maria esticou-se confortavelmente no chão ao lado da estufa. O fogo morreu. A casa encheu-se com o ruído profundo do ressoar deles. Na sala apenas uma coisa se mexia. O círio bento atirava sua chama pontuda para cima e para baixo com incrível velocidade. Mais tarde, aquela pequena vela deu a Pilon, Pablo e Jesus Maria alguns motivos éticos para meditar. Uma simples haste de cera com um fio atravessando-a. Tal coisa, pode-se dizer,
é responsável por certas leis físicas e não por outras. Sua conduta, podemos pensar, é regulada por certos princípios de calor e combustão. Acende-se o pavio, a cera é atingida e descobre o pavio. A vela queima durante um certo tempo, fenece e pronto. A coisa está acabada. A vela é imediatamente esquecida e assim, é claro, nunca existiu. Esqueceram que a vela era benta, que no momento de consciência ou talvez de pura exaltação religiosa fora destinada por Pablo a São Francisco. Este é o princípio que tira a haste de cera da jurisdição da física. A vela apontou sua espada de luz para o céu, como um artista que se consome para ficar divino. A vela tornou-se cada vez menor, uma ventania surgiu repentinamente lá fora, penetrou pelas frestas da parede. A vela oscilou para todos os lados. Uma folhinha de seda mostrando o rosto de uma linda garota brotando do centro de uma rósea beleza americana, desprendeu-se e flutuou a pequena distância da parede. Aproximou-se da espada de chama. O fogo lambeu a seda e atirou-se para o teto. Um pedaço solto do papel de parede pegou fogo e caiu, queimando sobre um monte de jornais. No céu, santos e mártires olharam para baixo, com rostos imóveis e rancorosos. A vela era benta, pertencia a São Francisco. São Francisco iria ter naquela noite uma grande vela em seu altar. Se fosse possível avaliar a profundidade do sono, se poderia dizer com justiça que Pablo, cuja ação censurável era a culpada pelo fogo, dormia ainda mais profundamente que seus dois amigos. Mas desde que não há critério de medição, pode-se apenas dizer que ele dormia profundissimamente. As chamas subiram pelas paredes, atingiram pequenos orifícios no telhado, deslizaram por eles para a noite exterior. A casa estava dominada pelo fragor do fogo. Jesus Maria virou-se inquieto e começou, ainda dormindo, a tirar o casaco. Nesse instante, uma telha de madeira em chamas caiu sobre seu rosto. Ele saltou com um grito e ficou apavalhado com o fogo que se alastrava sobre sua cabeça. Pilon! Pilon! Pablo! Guinchou. Correu para outra peça, arrancou seus amigos da cama e arrastou-os para fora da casa. Pilon ainda continuava, agarrando o sutiã cor-de-rosa. Ficaram parados fora da casa incendiada e olharam para dentro da porta aberta, coberta por uma cortina de fogo. Puderam ver o cântaro sobre a mesa, com bem uns 5 centímetros de vinho dentro. Pilon pressentiu o estúpido heroísmo inicial de Jesus Maria. Não faça isso, gritou. Deve ser consumido pelo fogo, como castigo por ter sido abandonado. O soar das sirenes chegou até os ouvidos deles, bem como o ruído dos caminhões subindo a colina em seguida, vindos do quartel de bombeiros de Monterey. Os veículos vermelhos enormes aproximaram-se e seus faróis dançaram entre os troncos dos pinheiros. Pilon virou-se rapidamente para Jesus Maria. Corre e conta para o Danny que a casa dele está pegando fogo. Depressa, Jesus Maria! Por que você não vai? Olhe! Respondeu Pilon. Danny não sabe que você é um dos inquilinos. Pode ficar meio zangado com o Pablo e comigo. Jesus Maria compreendeu essa lógica, correu para a casa do Danny. A casa estava às escuras. Danny! Gritou Jesus Maria. Danny! Sua casa está pegando fogo! Ninguém respondeu. Danny! Berrou ele outra vez. Uma janela foi erguida na casa da senhora Morales, ao lado. Danny falou irritado. Que diabo que você quer? Sua outra casa está pegando fogo. Aqui moram o Pablo e o Pilon. Por um momento, Danny ficou calado. Depois perguntou. Os bombeiros estão lá? Estão, gritou Jesus Maria. Nessa altura, o céu todo estava iluminado. O estalar das toras queimando podia ser ouvido. Bem, disse Danny, se os bombeiros não puderem fazer nada, que espera, Pilon, que eu faça? Jesus Maria ouviu a janela fechar com um baque.
Virou-se e voltou correndo para o incêndio. Não tinha sido uma hora boa para chamar Danny. Percebeu. Mas quem é que pode saber, né? Se Danny não fosse avisado do incêndio, poderia ficar zangado. Jesus Maria ficou contente por ter, apesar de tudo, contado a ele. Agora a responsabilidade caía sobre a senhora Morales. Era uma casa pequena, cheia de correntes de ar, de paredes muito secas. Talvez desde que a velha Chinatown havia pegado fogo, não acontecesse um incêndio tão rápido e completo. Os bombeiros deram uma olhada nas paredes incandescentes, passando a molhar as moitas, as árvores e as casas das vizinhanças. Em menos de uma hora, a casa tinha sido totalmente destruída. Só então os bombeiros passaram a examinar as cinzas para exterminar as brasas e as fagulhas. Pablo e Jesus Maria ficaram agarrados uns aos outros, olhando tudo aquilo. Metade da população de Monterey e todos os habitantes de Tortilla Flat, exceto Danny e a senhora Morales, ficaram olhando alegremente o incêndio. Finalmente, quando tudo acabou, quando apenas um fio de fumaça erguia-se do monte escuro, Pilon afastou-se silenciosamente. "Onde é que você vai?" gritou Pablo. "Vou pro mato, livrar-me do sono. Acho que você deve fazer o mesmo. Será muito bom que Danny não nos veja durante algum tempo." Eles concordaram gravemente com a cabeça e o acompanharam dentro da floresta de pinheiros. É uma lição para nós. Aprendemos a nunca deixar vinho em casa durante a noite. Da próxima vez, falou Pablo, desanimado, você o deixará fora de casa e alguém o roubará. Como 3 pecadores, através da penitência, obtêm paz. Como os amigos de Danny juram camaradagem.